exatamente. A risada da Gabi. Mano, eu vou te zoar muito. É sério. Toda a nossa missão chama a gente pra esse desafio, né? Porque a gente tem aquelas duas no santuário. A gente fala mais santuário porque a gente serve mais no santuário. Mas em qualquer outra paróquia onde o padre coloca muita ênfase na música, a gente tem dois desafios. A gente tem a técnica e a gente tem a unção. Eu nunca me vi cantando com os pinheiros, porque eu achava que vocês, tipo, não sei, gostava mais de cantor masculino. É que eu não me lembro de ter visto uma cantora com voz feminina com vocês. E eu achava, assim, que vocês eram fechados em família, assim. Olá, povo de Deus! Estamos aqui em mais um episódio do GS Cast. Estou muito feliz que você está acompanhando esse nosso trabalho, esse nosso projeto, e eu espero que você esteja gostando. Comenta aqui embaixo se você está gostando, comenta se você está curtindo, que é muito importante para que a gente saiba do seu gosto e assim a gente poder melhorar. É a primeira vez que a gente está fazendo um podcast, né? Então, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e mande para mais pessoas. Lembrando que o nosso podcast fala sobre fé, sobre histórias e sobre a vida musical. Amém? Então, vamos rodar a vinheta que eu vou vir com meu amigo aqui. Então, hoje, o nosso episódio ainda continua sendo um pouquinho diferente, porque eu vou dar continuidade no episódio que estava com o Petrucco, só que agora é entre eu e o Petrucco, sabe? Curiosidades sobre os apresentadores do GS. Então, oi, meu amigo. Fala, pessoal, tudo bem? Sou o Petrucco Pinheiro, guitarrista católico, parceiro de missão da Gabi, e vamos bater mais um papo. Vamos. Hoje, você quer falar dos apoiadores? Eu vou deixar o Petrucco falar dos apoiadores, gente. Vamos lá. Então, mais uma vez, vamos falar dos nossos apoiadores, que é o Baratinho, restaurante do nosso amigo Henrique, baterista, né? Comida excelente, tá localizado em Itaquá. Você Fácil que não acesso, conhece, é muito fácil acesso. E você que não conhece, por favor, vai lá, faz uma visita para ele, você vai adorar a comida. É muito boa mesmo. E o próximo é a nossa loja, Use GS, né? Roupas católica, camisetas de boa qualidade. Inclusive você usa. Inclusive eu uso e já até encomendei mais. A nossa banda usa. Toda a banda usa. Eles amam a camiseta dourada. Muito, muito boa. E já encomendei até mais, porque em breve aqui no programa mesmo vamos vou usar só Jéssica com a camiseta. Então, você que não conhece, vai lá, @use. Não, loja.usegs. Usegs.loja. Exatamente. Ai, meu Deus, vamos lá. Mas tá nos stories. Então você que não conhece, acessa lá e confere. Então, o nosso episódio, a gente tá todo atrapalhado um pouquinho, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. O nosso episódio hoje vai falar servir com música na igreja e o que ninguém te conta. Aí é polêmico isso, eu acho. Não é? É bem polêmico. Mas é assim que a gente gosta, eu acho que, né? tipo assim, abrange tanto os músicos quanto as pessoas também que servem em outras esferas, tipo, Sim. outros ministérios, né? Como da acolhida, como... Isso não quer dizer todo que é mundo só tem, da música, né? Todo mundo tem o seu lado A e o seu lado B. Verdade. Mas eu acho que pra gente falar sobre esse tema, a gente precisa expor pra eles como a gente se conheceu, porque se você aí tá pensando em desistir, ou está pensando que você foi tocar na igreja e foi uma experiência um pouco traumática, não pare, continue, porque o Senhor, ele tem muito a falar sobre você, e a gente costuma dizer que todo momento que a gente passa é preparado por Deus, porque às vezes você tá no deserto, mas é naquele deserto que o Senhor prepara um belo testemunho, e a gente foi preparado num belo testemunho, né? Verdade. Eu queria começar aqui
contando pra vocês como a gente se aproximou. Na verdade, eu achava que os Pinheiros estavam muito longe da minha realidade. Estava tão perto, né? Mas vocês antes tocavam mais entre vocês, né? Era um ministério muito bom, mas a gente tem vários ministérios bons, assim, na nossa diocese, Sim. graças a Deus. Sim. Mas eu nunca me vi cantando com os Pinheiros, porque eu achava que vocês, tipo, não sei, gostavam mais de cantor masculino. É que eu não me lembro de ter visto uma cantora com voz feminina com vocês, e eu achava assim que vocês eram fechados em família, assim. Não, na verdade é porque a gente se reuniu mais, assim, os Pinheiros foi na época que a gente conheceu o Fábio, né? E aí assim que a gente conheceu ele, a gente se juntou, a gente tava sem cantor mesmo na época, então a gente tocava com uma pessoa ou outra ali, mas aí a gente conheceu o Fábio e tal, e foi a época que a gente se juntou pra seguir ele, né, nas missões, quando ele fosse Sim. cantar, a gente ia tocar com ele e tal. Então, na verdade, não foi tipo porque a gente não queria tocar com voz feminina, não. Na verdade, foi o que aconteceu, foi coincidência mesmo de ter o Fábio apareceu e tal, vamos tocar junto numa missa e tal, aí começamos, né? Então, mas essa questão da gente tocar só entre nós também não é uma coisa que a gente, tipo, tinha prioridade. Não, só toca com a gente. É porque na maioria das vezes, quando tinha as missões, todos da banda batia de estar disponível naquela data. Sim. Então a gente sempre estava junto, né? Mas vira e mexe, eu, o Marcelo, o Felipe e tal, a gente tocava com outras pessoas também. Não era muito frequente, porque a agenda sempre batia. Visto, a agenda sempre batia para estar todo mundo. Sim. Né? Então era mais por causa disso, que a gente sempre estava juntos. Nós estávamos juntos por causa disso, mas não era uma coisa que a gente, não vamos tocar com mais ninguém. Sim, entendeu? E aí a gente até falou no episódio do Padre, né, onde eu gravei com o Padre, que quem uniu a gente foi o santuário, né, verdade. foi uma missão no santuário. Mas a pessoa que fez essa ligação foi o Leandro. O Leandro é da paróquia Cristo Redentor. E o Leandro, ele ama fazer um casting de músico. O Leandro é especialista nisso, hein? Ele tem, tipo, se você falar assim, Leandro, eu tenho uma missão, não arrumei música. Ele, calma aí. Aí ele vai 5 lá minutos ele já te retorna. Arruma os músicos, ó, você tem uma banda. Ele me ajudou muito no início. Mas eu me recordo que quando eu saí do meu ministério, eu pensei em parar, porque eu pensava, quem vai tocar comigo? Porque a gente já tinha essa experiência, né? Eu já toquei com vocês, eu tava no Santifica. Eu toquei com vocês, fiquei muito feliz no dia. Foi muito massa o som que a gente fez. Eu tava nesse dia? Tava. Foi no domingo de manhã. Ah, não, você tá falando já no santuário. Antes do santuário a gente nunca tocou. Ah, tá, eu pensei que era antes, você tava falando, nunca mas tocou. No santuário. E sim. aí, tipo assim, foi muito massa o som que a gente fez ali. Mas assim, era a banda do Leandro, né? Então, tipo, na verdade, o Alan, né? Era a banda com o Alan. Isso, com o Alan, isso mesmo. E aí eu pensava que a gente não ia fazer mais, assim. Aí daqui a pouco se formou um grupo. Aí, tipo, ficou um grupo e tava bacana aquela interação, né? E aí, quando eu saí do Santifica, eu lembro que eu falei pro padre, como que eu vou seguir? Quem vai tocar comigo, pelo amor de Deus? E aí, eu mandei mensagem no grupo e aí vocês começaram, tipo, a assumir a minha agenda, né? Foi. E aí a gente acabou tendo aquela conexão. O Marcelo, por motivos de trabalho, ele não conseguia, né? E aos sábados, a gente tocava somente nos sábados e nos domingos. Ele não conseguia. E aí veio o Wagner, né? Porque o Wagner já estava comigo em outras missões. Sim. O Wagner, eu conheci ele no Santifica. Ele ajudava quando o Bruno não podia ir. E engraçado que nessa época eu não conhecia o Wagner. Eu fui conhecer... E tão perto, né? Porque ambos são de Suzano. Não, e o Wagner já tem uma caminhada longa, né? Uhum. Mas eu particularmente não conhecia ele, assim. Aí eu fui conhecer no santuário tocando também. com você, né? E aí veio o Wagner, que o Wagner ajudava o Bruno. Quando o Bruno não podia ir no Santifica, o Wagner ia. Ou quando ele faltava já tecladista, Aí eu conheci ele, mas eu não conversava com ele. Aí, na minha última missão do Santifica, mano, foi muito Deus. Na minha última missão do Santifica, o Wagner foi no lugar do Bruno. Acho que foi isso.
E aí, ali eu conversei, aí o Wagner começou a puxar de mim, assim, ele queria inteirar, saber, né? E aí Essa eu fui missão não contando. foi no santuário, essa Não, última. essa missão foi no Camel. Ah, tá. E aí foi um sábado, e eu acho que é Camel lá. É na paróquia do Padre Rui. Eu Acho que é Camel. Eu acho que é. E aí, ali, ele começou, tipo, a puxar de mim, né? E eu, amigo, eu tô começando lá e tal, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque tem que arrumar banda. E é tão difícil, né? E tal. Aí ele, não, vai com fé, que vai dar tudo certo. Aí, quando o Marcelo não podia, eu chamei ele. E aí, quem fazia a bateria pra gente era o Leandro, né? Isso. Só que o Leandro tem muita missão, até hoje, ele tem muita missão Tem. na paróquia dele, porque ele assume a maioria, né? Dos compromissos lá. É. Ele assume. E aí ele participa do Encontro de Casais, participa de vários movimentos. Ele tá né? tocando também num grupo de oração lá em São Paulo também, né? Então. E aí ficou mais difícil do Leandro ir. E aí o Wagner trouxe o Henrique. Aí, filho, fechou o bonde. Eu também não conhecia o Henrique também. Eu também não. Nossa, e da primeira vez que eu toquei com o Henrique, assim, cara, o Henrique, ele tem uma dinâmica muito legal. Que ele te observa a voz. Ele observa as nuances da música, né? E é difícil a gente encontrar um baterista assim. Isso é importante, né? É um diferencial, porque às vezes o baterista tá ali, ele fala, não, tem que só seguir o ritmo aqui, Sim. baixa a cabeça e vamos embora. Não olha. E acaba, é difícil você ter um baterista assim. E eu lembro que a primeira vez que a gente tocou junto, e eu acho que você não tava, foi um sábado à noite. E era o Marcelo Fuá no baixo, o Wagner no teclado. Não, acho que era o Felipe que estava no teclado. E o Wagner. Não. Era o Wagner no teclado. E eu acho que era o Johnny na guitarra. Tá. E aí a gente fez um sábado. Caraca, e tipo assim, ele fazia, ele tocava olhando pra mim assim. Aí eu, mano. E a gente tocava lá no altar, todo mundo junto, mano. Era muito da hora. E aí a gente pegou essa conexão. E eu abracei o Henrique, até porque o ministério dele, que ele estava na época, tocava muito pouco, assim, durante, né, os finais de semana. Então, pra mim era bom, né? Porque, tipo, o cara consegue abraçar mais, né, a missão. E aí eu comecei a observar isso, assim, quais os músicos que estão mais disponíveis, né? E aí eu vim nesse lance de não ter um ministério fixo. Porque se eu tivesse um ministério fixo, eu ia perder vocês. Porque vocês não poderiam assumir um ministério fixo. Por mais que vocês estão comigo a maioria do tempo, a maioria das missões. Mas, tipo assim, a gente não poderia. Eu perderia vocês, perderia, tipo, alguns músicos também que eu gosto muito de tocar, né? O Marcelo, hoje, por conta da agenda dele, a gente não consegue. Mas em alguma situação ou outra, ele, o Bob, né? Tem o Fuá, que hoje a gente não consegue mais, mas antes ele tocava muito comigo. Verdade. Né? O Johnny não pode assumir uma missa fixa, porque ele tem vários compromissos. Mas, se for uma lá, outra cá, dá, né? O Rodolfinho da guitarra, eu amo tocar com ele também. Então, acabou que eu tenho muitos amigos que eu sou muito fã, que eu gosto, mas não podem assumir algo fixo comigo. E aí, eu lembro na época que eu rezei uma semana, cara. Depois que o padre, né? Eu lembro que eu entrei na sala, o padre falou comigo. E aí ele pegou e falou... Aí eu falei, mano, isso não vai dar certo. E aí, tipo, o Everton tava me esperando na porta do padre, assim. Aí eu saí, eu falei, mano, o padre enlouqueceu, velho. O padre quer que eu assuma os B.O. sozinha, né? Aí ele pegou e falou assim, cara, vai que eu tô com você até o fim, mano. Você tem competência, você vai. Você vai ver, vai arrumar. Aí eu falei, então vamos trabalhar. Isso depois dessa primeira missa lá, né? Do eu acho que foi, eu ainda assumi uma agenda, assumi um mês ainda com o Santifica, depois do mês eu saí do Santifica. E aí, quando eu peguei a primeira agenda sozinha, porque ele falou assim, eu não quero você com o Alan. Eu quero você sozinha. Porque o Alan também já tinha as datas dele, né? E assim, quando o Alan tava, eu não animava.
É porque é dois de frente ali, né? Linha de frente. Mas, na verdade, nem no Cientific eu animava muito. Eu só animei depois que o Danilo saiu, mas eu não animava muito. Uhum. Mas eu animava no meu grupo de oração, antigamente. Mas depois que eu passei por esse processo de sair e voltar, eu não queria mais assumir essas coisas de frente, sabe? E acabou que no santuário eu assumi. E aí, eu penso, como que eu vou fazer se eu não tô segurando os instrumentos? Porque essa junção, você conta muito com a responsabilidade do músico de pegar a música, né? Porque como que você vai ministrar uma coisa, tipo, e o músico saber que ali é a pausa, ali é o, né? É verdade. Em algumas vezes a gente passa por isso, mas que nem ontem. Ontem eu tinha que ontem. A gente tá gravando antecipadamente. Mas eu tinha que arrastar, tipo, um aleluia. Porque o padre não chegou. Quando eu vou subir, você já entende que, tipo assim, eu vou segurar mais um pouco. Uhum. Mas aquele músico que não toca comigo não vai saber disso, né? Então, tem um pouco disso. Quando você junta, a gente fala de catadão, né? Porque a gente passa por alguns momentos de apuros. Mas, de fato, eu rezei uma semana, cara. E aí, num sonho, Deus me mostrou que eu tinha um grupo com vários músicos e se chamava Junção de Propósitos, o nome do grupo. E eu montei esse grupo junto com... Eu estava sentada na paróquia Cristo Redentor, junto com o Leandro lá, e a gente montou esse grupo, e aí eu fui pra capela adorar. E o Padre Wally estava lá, no meu sonho. Uhum. O Padre Wally estava lá. E aí eu lembro que o Padre Wally falou pra mim, ele já tinha falado isso pra mim em mensagem, e aí ele falou pra mim no dia, quem não reza não permanece. E aí ele também falou algumas coisas, e uma das coisas que eu me lembro é que ele falou, se não tiver coragem de assumir o propósito, você não vai conseguir continuar. Então, assim, é um momento de coragem, né? Porque, amigo, tem as críticas. Sempre vai ter, né? E aí, às vezes você pensa assim, caraca, eu vou assumir um ministério, aí chega lá. Porque o santuário é muito grande, né? Aí, tipo, mano, se não der conta, o povo vai falar, nossa, porque os músicos falam entre si, né? E a gente sabe. Então, eu tinha muito esse medo. E aí eu fui, no outro dia eu já mandei pro Leandro, Leandro, eu sou isso, ele, mano, vamos que eu te ajudo. Mas eu não fiz o grupo, né? A gente permaneceu com o grupo do Alan, que é até hoje, né, o nosso grupo, só que o Alan não tá mais, porque ele foi pra praia, né? Morar lá, ele não toca mais no santuário. A gente mudou o nome do grupo pra GS, e aí a gente assumiu algumas missões juntos. E aí, tipo, eu passo a agenda pros meninos, e aí vocês assumem quando vocês podem, e aí eu pego a agenda com outros músicos também. Mas é muito interessante porque realmente foi uma junção de propósito, porque quando a gente toca, a gente percebe, né? E a nossa amizade também, porque aí gerou uma amizade, né? Que a gente tá mais tempo junto. A resenha após a missa gera essa intimidade. Você vê como que é legal, né? Porque, igual você falou, antes do santuário, você não era animadora, né? Você não tinha o costume de animar tanto. Sim. Né? E para você ver como que Deus, né, coloca as coisas certinha mesmo, porque ele capacita os escolhidos, né? Sim. Porque você até então não tinha esse costume de animar. E você vê que Deus coloca essas coisas nas nossas vidas, porque, por exemplo, hoje você é uma animadora excelente. Muito obrigado pela parte que me toca. É verdade. E para você ver, de repente, se não fosse todo esse contexto aí, nessas dificuldades, vamos colocar assim, se você tivesse desanimado ou tivesse simplesmente fechado o coração e falado, não quero, não vou, você vê que realmente e Deus tem feito muitas coisas através de você, né, do seu canto e através do ministério em si, né, do GS. Sim. Não só a gente tocando, mas em todos os músicos que participam. Então, você vê que quando a gente
vê e olha para trás assim, fala, pô, tá vendo como foi bacana eu persistir? Sim. Porque Deus tem coisas muito maiores ainda. Isso eu tenho certeza, né? E isso que é legal, a gente se abrir para a vontade de Deus. Porque Sim. ele faz. Se a gente se abrir, ele vai fazer mesmo da melhor forma. Por mais que a gente pense assim, nossa, eu não sou capaz, mas ele vai fazer. Então basta a gente abrir o coração e dar o primeiro passo ali para que ele possa fazer, né? Sim. E aí a gente pegou essa conexão assim tão grande, né, de amizade, de parceria. Eu conheci a Dani, né, os seus filhos, a gente. E aí quando eu penso em um projeto, eu já penso nas pessoas que podem estar comigo, assim, porque a gente já sabe o perfil, né, das Já pessoas. conhece. Então, quando eu fui montar a live oracional, eu achei que o Wagner seria interessante, porque, na verdade, ele me apoiou muito no começo, ele me segurou muito. Então, ele tem uma espiritualidade muito boa, Tem. né? E ele desenvolve, assim, muito bem. Então, eu vim com o Wagner, e aí a gente vai fazer alguma coisa, tipo... cada um tem a sua particularidade, né? Quando eu quero um piano legal, eu chamo o Felipe. Aí a gente vai fazer um show, né? A gente pega sempre ali. Eu sempre pego a banda de quinta, porque é a mais desafiadora. As missas de quinta são bem desafiadoras. E aí eu pego sempre a banda de quinta. E aí, quando eu tive a ideia do Jéssica, na verdade, eu não tive a ideia do Jéssica, né? Eu queria o Papo de Música de novo. E aí o Papo de Música foi tão divertido, Foi né? muito legal. E aí, como é mês de Santa Cecília, mês de novembro, mês de Santa Cecília, é a padroeira dos músicos, então eu queria fazer de novo o Papo de Músico, pra gente ter essa interação com os músicos e tal. E aí, o que mais zoa é eu e você, né? Tipo assim... Na verdade, o Henrique bagunça também, mas o Henrique é mais retraído. Ele bagunça ali nos bastidores, né? Quando chega ali na hora, ele já fica mais... E aí, como a gente o Petrúquio, eu acho que às vezes você percebe, assim, no show, quando eu tô muito nervosa, ou aí ele dança ali comigo, ele brinca ali comigo, então isso faz diferença. E aí a gente acabou criando essa conexão, né, que eu achei que deu muito bom, assim, quando a gente foi programar, estudar o podcast, né, fazer as fotos, a gente percebeu, tipo, mano, muito legal. Deu muito bom, né? E vai vir outros projetos por aí, que aí vai vir mais pessoas, né? Quem sabe daqui uns 6 meses o podcast cresce mais, a gente chama o Bob, a gente tinha muita vontade de ter o Bob. O Bob é uma figura. É uma figura. Quem não conhece... É uma figura. É muita gente boa, muito da hora. Mas quem sabe mais pra frente. Mas, amigo, eu falo demais. A gente tem os nossos desafios. E aí você já falou no seu primeiro episódio que você tem mais dificuldade, tipo, quando você tá com algum filho doente, alguma coisa assim, que se remete à sua família. Mas, falando sobre instrumental, falando sobre um guitarrista, qual foi o maior desafio, assim, que você já teve na sua missão como músico? Tipo, uma missa, um show, tipo, você falar assim, nossa, será que eu vou assumir mesmo esse compromisso? Porque vai exigir muito, sabe? Uhum. Então, eu posso dizer assim que hoje, assim, na minha vida de guitarrista, vamos dizer assim, o meu maior desafio hoje é estudar. Na verdade, sempre foi, estudar. Tirar aquele tempo para você estudar, sabe, ser regrado ali, ó, todo dia eu vou tirar meia hora, 1 hora para estudar. Para mim é um desafio muito grande e é uma dificuldade que eu tenho. Inclusive, é até interessante, porque antes do santuário, de eu começar a tocar no santuário, eu praticamente não estudava. Tocava ali o que ouvia um pouquinho ali na música, tal, ouvia um negócio legal, de repente tentava fazer, mas estudar mesmo, nunca estudei assim. E principalmente guitarra, né? Nunca estudei. E legal que depois que comecei a tocar no santuário, eu percebi que o cerco foi fechando.
porque o Padre Jonatas gosta muito da banda, né? Que a banda vem mesmo ali interagindo, vem, né, com pressão mesmo ali para acompanhar a voz, né? E aí eu comecei a tocar no santuário e na época, quando começou, que era você e o Alan, eu lembro que nessa primeira missa mesmo que a gente tocou, direto o Alan, você vinha, tipo, que a gente passou o som antes, e aí eu fiz um solinho lá, não sei o que, aí o Alan, nossa, legal, não sei o que. Aí eu até então falei, não, tudo bem, né, beleza. Mas na hora da missa ele continuou falando, não, guitarra, ele ficava assim, vai lá, guitarra. E aí você também e tal. Eu e faço aí... isso sempre, né? Não, é isso. Ô, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes o padre demora pra começar a missa, né? Aí nós tocamos o canto de entrada, mó tempão, velho. Aí eu fico, Petruco, se vira. Me dá aí uns minutinhos pra respirar, velho. Ela só olha assim, eu já falo, vamos ter que desenrolar alguma coisa aí. E aí eu lembro que nessa missa, tipo, tinha um espaço e aí, tipo, vamos lá, solo de guitarra. E aí eu peguei e foi passando, aí toquei a segunda missa, terceira, aí eu comecei a perceber, eu falei, nossa, eu tô fazendo a mesma coisa, eu não tenho técnica, vamos colocar assim, vocabulário para desenvolver outras coisas. Eu falei, não, eu preciso começar a estudar. Aí comprei um curso de guitarra e comecei a estudar e isso eu evolui bastante depois desse curso, né? E, inclusive, até como eu falei, dei uma pausa nesses estudos aí, tem um tempinho, preciso voltar, tô me programando para voltar a estudar, né? Mas isso foi muito legal porque pressionou eu para, tipo assim, ó, estuda porque você precisa desenrolar outras coisas, porque você está fazendo a mesma coisa, né? Eu percebia, tipo, tinha um solo lá, eu fazia a mesma coisa. E aí, isso foi muito bacana. E já para você ver como que é as coisas, né? Da mesma forma que Deus colocou o santuário ali para você desenvolver a sua animação, sim, Deus colocou o santuário na minha vida para eu evoluir mesmo como guitarrista. Eu acho que ele traz essa missão, né? Porque do santuário veio o show. Isso. Né? Do santuário veio a internet. Da internet veio o show. Né? Porque os padres passaram a conhecer mais o nosso trabalho, passaram a conhecer mais as... E aí, eu acho muito legal quando tem festa na paróquia, eles falam, eu queria uma banda católica e chama a gente. Sim. Porque eles estão usando a gente como referência, né? E eu acho que toda a nossa missão chama a gente para esse desafio, né? Porque a gente tem aquelas duas... No santuário, a gente fala mais santuário porque a gente serve mais no santuário. Sim. Mas em qualquer outra paróquia onde o padre coloca muita ênfase na música, a gente tem dois desafios. A gente tem a técnica e a gente tem a unção, né? Mas para você desenvolver a unção no seu instrumento, você tem que ter a técnica. Porque se você está à vontade com o seu instrumento, com o seu colega de trabalho... Né? Porque a gente percebe hoje, cara, eu amo o solo da bondade de Deus. Anjos de Deus também, que eu sempre falo, começa com a guitarra. Cara, quando puxa, tipo assim, o timbre é totalmente diferente, assim, né? E as pessoas sentem. Nas últimas missas, o padre fez uns 20 minutos de oração só com o instrumental, velho. Mano, foi muito bom. Muito bom. E se você não tem a técnica... Exatamente. Você não consegue desenvolver, colocar tua unção ali. Porque as pessoas, tipo assim... Por que o santuário faz isso? Porque o som é muito alto. Ele traz muita música em evidência. Então, se você errar, é visível mesmo. É muito visível. Qualquer vacilo ali é muito nítido. E aí, as pessoas comentam na live. Elas comentam no Instagram, elas falam. Eu já peguei live que tava falando de mim. Então, tipo, você fica, mano, eu preciso, né? E fora os seus amigos que, tipo, tá ali, tá escutando, né? Acompanha, né? Eu tenho muito medo de semitonar, né? Eu tenho muito medo, porque lá é uma intensidade muito grande. E aí, a gente acaba gritando em alguns momentos. A gente acaba, às vezes, fica sem retorno.
tem esse desafio. É verdade. Que a gente fica sem retorno. E a pessoa que tá na Assembleia, ela não se importa se a gente tá com retorno, se a Ela gente nem não tá. sabe, na verdade. Ela né? nem sabe o que a gente precisa. Então, a gente leva esses desafios com a gente. E se a gente não tiver a técnica... Eu também, quando eu entrei no santuário, eu procurei aula de voz. Porque eu ficava muito rouca, lembra? Uhum. Eu não aguentava. Não aguentava. É, se não tiver técnica ali, realmente acaba E aí, a tipo, voz. antes era aberto, né? Aí a gente Era. pegava aquele ventão É verdade. frio, mano. E o altar é muito quente por causa das luzes. E aí, mano, era direto, eu rouca. Baixava os tons. Lembra quando eu chegava? A gente tem que ter Sim. essa mentalidade de que o cantor não tá aguentando também. Eu lembro uma vez que, mano, eu tava só a bagaceira, velho. Só a bagaceira. E ali fazendo inalação. Eu cantei em 3 missas, uma seguida da outra. De Nossa Senhora. E aí, quando vocês chegaram, eu cantei em 3 missas de quinta-feira. E aí, quando vocês chegaram, eu lembro que o Felipe olhou e falou: você vai fazer o quê? É sério que você vai cantar? Eu falei: eu chamei o Fábio pra me ajudar. Lembra que eu chamei o Fábio? É verdade. Eu falei: mandei mensagem pro Fábio pra ele me ajudar. Porque as pessoas também criam aquele elo com você. Sim. Né? Então, quando eu falo assim, eu vou estar na missa, aquelas pessoas que criam um elo com você também querem estar junto com você. Então, eu não poderia chegar na hora e falar, eu não vou estar, porque aquelas pessoas também estavam esperando que eu estivesse ali. Sim, com E certeza. aí, eu dividi. O Fábio cantou a maioria das músicas, mas eu estava extremamente rouca. E isso me incomoda, porque, mano, você quer entregar, você vê ali os instrumentos crescendo, você quer entregar e você não consegue, sabe? Tipo assim, o Espírito Santo tá ali, disponível, e você, por uma falha de cuidado, você não vai conseguir entregar, né, a unção que o Espírito Santo ali tá colocando. E aí, eu comecei também a fazer aula de voz, né, para me ajudar mais nesse fato da respiração, porque quando veio o Covid, eu peguei Covid. Afetou? Você sentiu que afetou? Afetou bastante. Então, tipo, a minha respiração tava muito ofegante. Hoje, eu não sei se vocês percebem, mas hoje eu consigo segurar mais. Antes eu segurava muito menos. Sim. Então, o exercício, né? E a preguiça. Eu lembro que a minha professora de voz falou: que preguiça é essa que tu tem? Menina, você vai tomar banho, você consegue fazer exercício de voz. Né? Você é diferente de uma guitarra e de um violão que tem que pegar. Não, seu instrumento tá aí. Né? Então, tipo, me deu uma vergonha, velho. Eu falei, nossa, tô deixando tá de 24 horas com você, né? Não tem tipo de desculpa, não tenho tempo, né? Então, hoje, eu tenho alguns recursos e eu não fiquei mais rouca. É muito difícil você me ver rouca. Porque hoje eu tenho mais atenção sobre isso. E aí, a gente vem com esses desafios. E quando a gente estuda, quando a gente faz a nossa parte, o Senhor faz a parte dele. Porque também é uma parte da nossa missão, né? Sim. Eu não consigo ficar numa missa onde a música tá desencontrada, onde... Cara, eu tenho muita dificuldade. Não sei se... pode ser porque eu seja musicista, mas... Mas eu acho que mesmo quem não é difícil. Quando não tá batendo ali instrumento com a voz, tudo, os instrumentos entre si ali mesmo, então é muito difícil mesmo. Acho que não é só pra músico, não. E eu acho que... E eu fiquei muito feliz um dia, quando eu cheguei na loja do santuário, e a moça falou pra mim assim, como vocês melhoraram, né? Eu falei, nossa, a gente tava ruim. Não que a gente tava ruim. Mas, tipo... E a gente também tem esse desafio que no santuário, às vezes, a gente acaba tocando praticamente quase sempre as mesmas músicas. E aí, se a gente não estudar, a gente não consegue trazer uma roupagem nova. Porque esse é um desafio também, né? Não tocar sempre a mesma versão, a mesma coisa ali, né? Eu amei a versão sertaneja do nosso Vitória no Deserto. Essa versão é muito legal, né? Mano, no muito show boa. Você quer fazer umas 3 vezes, não dá vontade. É boa. Essa versão é muito legal mesmo. E olha que no santuário não faz a introdução. A gente podia falar pro padre, né? Quinta-feira a gente vai fazer a introdução da música. Porque a introdução tá muito louca, tipo, tá muito da hora. Muito legal mesmo. Muito da hora. Aí no show a gente quer fazer bastante vezes. Mas, amigo, em alguma vez assim, você já pensou... Tipo assim, Deus te usou muito naquele momento e você pensou, mano, ainda bem
Que, tipo, você chegou em casa e falou assim, mano, ainda bem que eu tô desenvolvendo melhor, porque na hora que eu fiz aquele solo, porque a gente grava muito, né? E a gente vê que em alguns momentos você fecha os olhos, mano, e vai que vai, você não olha nem pro braço da guitarra, tu deslancha. Eu... Assim, até acho que é interessante pegar um gancho falando sobre técnica e unção, né? Porque não adianta você ter só a técnica ali e sair fritando na guitarra, fazendo um monte de coisa, e a pessoa que tá lá embaixo lá fica assim, ó. Tipo, legal. E aí, o que aconteceu? A gente tá servindo pra Assembleia sentir, não né? Então, assim, você tem que ter a unção também. É engraçado que tocamos esses dias aí na missa e tava tocando com o baixista, o Deco, e aí ele mandou mensagem pra mim à noite, depois que cheguei da missa tudo, ele mandou mensagem, falou, cara, que solo foi aquele, cara? Tá aqui na minha mente até agora o solo, sabe? Aquela unção que você tocou, aí eu fiquei feliz por isso, porque eu já falei outras vezes conversando com as pessoas assim, é lógico, a gente fica feliz quando a pessoa fala, nossa, toca legal. Mas de verdade, eu fico muito mais feliz quando a pessoa fala assim, cara, sabe, o seu tocar tocou no meu coração mesmo. Sabe o que você me lembrou? O Marcelo Fuá. O Marcelo Fuá, ele chegou um dia pra mim e falou assim, não fique feliz quando uma pessoa falar assim, ó, você tocou bem. Fique feliz quando a pessoa falar, você tocou bem e eu senti Deus no seu cantar. Exatamente. Você tem que ficar feliz que você está passando Deus. Cara, e isso ficou martelado na minha cabeça. Mas eu tenho muito isso, sabe? Da pessoa, de eu conseguir passar Deus através do meu tocar. E quando eu escuto isso, eu fico muito feliz, porque a gente tá ali para servir mesmo, para transmitir Deus ali através da nossa música. Você vai através do canto, né, da voz. E se eu não transmitir Deus ali através da minha guitarra, dificilmente eu vou conseguir transmitir Deus de outra forma, porque eu tô ali tocando, né? Sim. Então, e entra essa questão que a gente tava falando. Se eu não tivesse estudado também um pouco mais para poder fazer algo diferente, e isso se junta com a unção, porque sempre que eu vou tocar, eu falei até aqui no meu episódio, eu sempre peço a Deus que eu seja canal da graça, que através do meu tocar as pessoas possam sentir o amor dele, sentir o que ele precisa passar para aquela pessoa. Então, sobre técnica e unção é isso. Sim. Um caminha do lado do outro. Sim. Não dá pra, tipo assim, mas só unção também. Mas aí você tem a unção, mas aí você vai fazer uma nota e erra a nota, fica, sabe, trastejando a nota ali. Quer dizer, também não adianta você ter só unção. O cara reza ali 23 horas por dia, mas quando ele pega o instrumento, o que seja, não consegue. Então, tem que estar um do lado do outro. Sim. É um equilíbrio, né? Sim. Se não for, alguma coisa vai ficar faltando. Sim. Né? Então, isso é bacana. Você tem que estudar, você tem que estar em sintonia com Deus para que realmente Deus faça aquilo que ele quer através de você e você execute com né, vamos dizer assim, excelência, né? Com excelência, exatamente. Então, isso é essencial. E a gente... O nosso tema é sobre os bastidores, né? A gente está falando sobre a nossa vida, sobre os nossos estudos, bastidores. E aí, porque quando o padre falou para mim, como é que você vai cantar sozinha, você vai ser uma cantora individual. Eu lembro que até no momento ele falou, você tem que ter uma marca, você tem que, né? E quando eu vi esse desafio na minha frente, foi porque... quando eu disse pro Everton, como é que a gente vai fazer isso? E eu falo, gente, porque ele já era do Santifica comigo. E quando faltava músico, ou eu, ou o Bruno, ou o Gabriel ia atrás. E como ele era meu amigo, ele sempre ficava sabendo. Eu falava, mano, quem que eu vou chamar ele? Chama fulano, chama ciclano, mas quem chamava era eu. Ele dava a ideia e quem fazia era eu. Ou o Bruno, ou o Gabriel. E a gente via essa dificuldade de achar pessoas para dizer o sim. Por quê? A gente tem muita missão. Pensa numa diocese que tem muita paróquia. Às vezes eu penso que é só nós, porque não é possível.
E falta músico. Esses dias o padre falou, você pode tocar na missa tal? Um padre de Poá. E eu falei, eu não posso, porque eu já tenho missão no santuário esse dia. E aí ele pegou e falou, me arruma alguém então, me indica alguém. Aí você fica... Porque aí ele tá pedindo alguém que anime uma missa de cura. Então. E aí a gente entra nesse desafio. A gente tem alguns amigos, mas não é muito. Deveria ser mais fácil, né? Sim. E aí você fica, meu Deus. E se esse ministério der trabalho? Então. Isso porque você tá indicando. Então, Mano, você fica com essa muito questão medo. de indicar é complicado. E aí, por que a gente fala isso? Porque a gente serve, mas a gente também observa. E a gente observa os ministérios, a gente observa o modo de se portar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tem ministério que realmente não anima. É um ministério que isso não é ruim. Eu acho que é o carisma de cada um, né? Mas tem aquele carisma de silêncio mais regradinho, né? E tem aquele ministério que é mais pentecostal. Vamos dizer assim, né? Mais uma renovação carismática. Então a gente tem poucos hoje que aguenta isso, né? Que aguenta, que faz, que gosta de fazer. Então, quando falaram para mim assim, cada missa você vai ter que arrumar uma banda, eu falei, meu Deus. Porque se já era difícil a gente arrumar um guitarrista com um ministério tipo o Santifica era 4 vozes, a Jéssica dividia super bem, sabe, as vozes, o Danilo sempre estava à frente, né? Tinha o Júnior, guitarrista, Sim. que fazia com muita excelência. O Júnior arregaça na guitarra. Você é louco. Toca Ele é muito. maravilhoso. Né? Tinha o Bruno também, que fazia um baixo muito legal. O Gabrielzinho, adoro o Gabriel na bateria também. Gabriel é da hora. Ele é muito, muito, muito bom. E assim, uma banda formada. E aí, tipo, o Júnior não podia ir. Cara, pra você arrumar um guitarrista era difícil demais, mano. Difícil demais. Então, por isso que eu fiquei com medo. Porque eu achei que, tipo, eu não acharia. E isso é o maior desafio hoje nos bastidores pra mim. Porque quando eu pego a agenda, e aí, tipo, vocês assumem alguns dias, porque vocês também têm um compromisso com a paróquia de vocês. Uhum. Porque todos os músicos que tocam comigo têm as suas paróquias. Não é exatamente do santuário, né? Cada um tem a sua paróquia. E aí vocês têm um compromisso. Os filhos de vocês têm compromissos na igreja. E aí eu me deparo com essa dificuldade. E aí você vai mandando mensagem pra um, mensagem pra outro. E às vezes eu acho que esse fica até chateado de falar, não. Esse que a Gabi me perdoa, mas eu não posso. Mas não tem problema, porque, tipo assim, eu chamo porque eu preciso chamar. Mas eu compreendo, Se tipo, não der, a né? situação de cada um, Sim. sabe? Porque, tipo, principalmente domingo, cada um tem sua paróquia. Então, tipo, dão ênfase à sua paróquia. Porque a gente tem que dar ênfase no lugar onde a gente disse o nosso sim, né? Porque a gente tem que ter uma casa. A gente tem que ter uma direção. Hoje a minha casa é o santuário, né? A sua casa é a sua paróquia. Então, primeiro é a minha paróquia, depois é os compromissos fora. E tem bastante, porque a messe tá bem enorme. Mas eu encontrei essa dificuldade, né? E esses bastidores de ter que ir em paróquia diferente e achar músico também. E eu já me desesperei muito, assim. Já me desesperei demais. Todo início de mês, pra mim... Você acredita que eu peguei uma agonia da minha agenda? Sério? Quando eu pego a minha agenda na mão, eu falo, mano, e agora? Jesus, brota. E eu tenho muita dificuldade de dizer não. Se eu, tipo, peguei minha agenda do santuário. Aí, tipo, um padre vem de outra paróquia e fala, eu queria tanto você na missa de cura. E eu fico, mano, peraí, calma, deixa eu pensar. Vou dar um tempo de meia hora que eu saio do santuário e vou pra lá. E aí você fica, ai, meu Deus, mas ia ser tão bom, né? Porque a gente também tem um trabalho de evangelização na internet.
E como que as pessoas vão conhecer se não te ver? Porque eu não ganho nada com o Instagram, gente. Se vocês pensam que eu ganho algum dinheiro, eu não ganho nada, eu só dou. Só sai. Só. Não tem uma devolutiva. Ainda não, né? E eu faço com muito carinho mesmo. Porque a gente tá vendo as pessoas, né, se entregando. A gente tem histórias de superação, de cura. Então, eu acho muito gratificante. Eu me sinto muito útil, sabe, fazendo isso. Hoje eu não tenho mais sala. A minha sala virou um estúdio. A gente montou agora outro cenário. A Ana só tá balançando ali a cabeça. A gente montou outro cenário do lado. E aí tem o cenário da live. E eu acho muito importante, assim, a gente deixar tudo ajeitadinho. Mas, fora esse bastidor de falta de grana, a gente tem que ir nos lugares para as pessoas também conhecerem o nosso trabalho, né? Então a gente acaba ficando nessa... E é muito legal quando você chega na paróquia. Eu cheguei na paróquia esses dias e as pessoas estavam muito esperando. Mas elas não estavam esperando porque eu canto bem. Elas estavam esperando porque elas acompanham a minha live e sentem Deus na hora de eu cantar. Cara, é totalmente diferente. Assim, eu vou dizer não pra isso. Tipo assim, eu sou um instrumento, sabe? Claro que a gente tem que ter parcimônia, né? Tipo, tem as crianças, né? Tem a vida delas. A gente encara hoje uma realidade onde a minha filha não é pentecostal. Então, ela não curte e ela quer ir numa missa mais tradicionalista. Eu tenho a outra que gosta, né? Eu tenho um filho que gosta. Então, a gente tem que tá dar tudo bem também, né? Não tá gostar tudo também, bem. né? Mas a gente tem que ter essa parcimônia também de eu tirar alguns domingos para fazer como ela também se sente bem, né? Verdade. Então, a gente encontra esses desafios de bastidores e o desafio de você chegar numa paróquia e não ter som. Aí... A gente conta padre que não gosta muito de guitarrista. Só porque o guitarrista fica tocando muito alto, não sei, né? Nada a ver, né? A acústica da paróquia não mata a gente. Não é que a gente, na verdade, às vezes a gente deixa tudo no mínimo. Mas a acústica da paróquia não ajuda. Não ajuda, e aí... Mano, eu fui numa paróquia lá em São Miguel. O padre falou pra mim assim, eu só preciso de voz e piano. Eu falei... E tava com a banda já lá? Mano, era a missa de... Já, foi recentemente. Mas era a missa de São Miguel Arcanjo. E era uma missa de cura. Como que eu vou fazer só voz de piano? Nossa. Tipo assim, falta, sabe? Porque os instrumentos nos ajudam também, né? Dá aquela crescida. Sim. E eu fiquei... O que eu vou fazer? Aí eu chamei o Emerson pra ir comigo. Tecladista maravilhoso. E um nome maravilhoso também. Aí a gente já tem controvérsia, brincadeira. É porque às vezes... às vezes... Gente, o nome dele fala. Não é Petrúquio. Por que é Petrúquio? Nossa, que legal. Por que é Petrúquio? Vamos falar. Então, na verdade, meu nome é Emerson. E Petrúquio surgiu quando eu trabalhava numa empresa, numa metalúrgica, lá em Ferraz. Em 2005, mais ou menos, comecei a trabalhar lá. Não é o da novela, é? Exatamente. A risada da Gabi. Mano, eu vou te zoar muito. É sério. E aí eu comecei... Henrique, por que você não tá aqui? Não, mas o Henrique vai estar aqui ainda. Nós vamos comentar sobre isso de novo. Ai, por que você não tá aqui? E aí eu entrei nessa empresa e na época eu tinha o cabelo grande. Imagina eu de cabelo grande e eu tava com a barba grande também. Ai, vamos liberar uma fotinha no... Vamos ver se eu encontrar, porque... A gente tem a do Wagner, que a Cris cedeu. Vou falar com a Dani. Esses dias, né? Porque nessa época não tinha tanto negócio de foto quanto hoje, né? Você se lascou. Não, mas eu tenho orgulho desse apelido, porque... A gente vai te zoar. Aí, né? Aí eu entrei nessa empresa e eu tava com o cabelo grande e a barba grande também. Aí eu tava lá, acho que foi um dos primeiros dias. Aí sempre tem o peão lá que tem alguma coisa pra falar, né? Aí ele olhou e falou, tava passando, nessa época, tava passando essa novela. E eu não lembro se era reprise ou era a primeira vez que tava passando. Aí ele falou assim, não parece o Petrúquio da novela? Aí os caras, é mesmo, mano, não sei o que. Depois desse dia, se você chegar lá nessa empresa... E você gosta, assim, né, cara? Porque você assumiu a sua assinatura, tipo, no YouTube. Exatamente, porque assim, porque
Você chega lá em vários lugares, né? Eu trabalhei como road, produtor de palco na noite junto com o Thiago Formiga. E se você chegar nesses lugares e falar assim, o Emerson, Mano, muito bom. Ninguém sabe quem é. E aí, Petruc, inclusive o nome da minha empresa é Cara, por que a gente não Petruc. falou disso no seu episódio? Eu não sei por verdade. quê. É que tá tão normal o Petruc já que a pessoa nem imagina que é Que um nem o apelido, Bob. Né? O Bob também, né? O Bob chama Emerson também. Emerson também, é verdade. Todo mundo que chama Emerson tem um apelido. E ele... Bob já era. Ele sempre fala, não fala meu nome, não fala meu nome. Ele fala? A gente sabe, a sua assinatura é Bob, mas Não, o nome Bob do Bob Bass. é Emerson. Falei. Então Pronto, é falei. isso. Então, assim, e acabou surgindo o Petruc, e muita gente me conhece como Petruc. Então, e eu acho legal porque não é um apelido tão comum, né? Então, quando a pessoa ela lembrar de Petruc, realmente é porque, tipo assim, não, ela sabe que é eu, porque não é um apelido normal, sei lá, um apelido baixinho, por exemplo. O baixinho. Baixinho tem vários, o baixinho. Sim. Né? O apelido baixinho é um comum. Mas então eu achei ele. Eu assumi mesmo esse apelido por causa disso. Porque a pessoa, quando ela reconhece a Petruc, é Petruc. Então, hoje, até quando eu tô conversando com. Vamos colocar assim na internet com o pessoal mais famoso e tal. E aí, quando o pessoal fala, Petruc, então o pessoal já sabe, eu conheço Petruc, eu lembro do Petruc. Então, isso é legal. Então, surgiu aí esse apelido, né? E vamos que vamos. Tem muita gente que não sabe quem é Emerson, mas... Cara, isso vai dar um corte muito bom. Vai. Muito bom. Porque o nome do... Nossa, velho. A gente tava falando do tecladista Emerson. A gente tava falando... Deixa eu recompor. Então, a gente... É porque você fica lembrando, tipo, das cenas da novela, que eu sou noveleira. Aí você fica... Eu não sou noveleiro, mas essa novela eu assisti, cara, é muito legal, cara. Muito bacana. Ainda bem que você não é grosso como ele, né? Porque senão nós ia sair nos tapas. Pensou? Porque, gente, a vida de bastidor também... Arriégua. Porque a vida de bastidor também dos nossos músicos é que nem sempre todos estão de bom humor. Isso é verdade. Tem dia que a Gabriela chega, eu não falo com ninguém, assim, só fala, e aí? Principalmente de manhã. De manhã não é um Cara, momento muito bom, né? Mano, não funcionou de manhã. De manhã eu sou meio... Tipo, eu tenho uma dificuldade, assim, mas a gente até... Mas sabe o que é legal? Desse ministério que a gente tá hoje, desse grupo que a gente tá, porque eu ainda encaro esse desafio. Eu tenho problema de domingo à noite, à tarde, né? Porque a missa do santuário é às 6 horas. A gente tem que estar lá às 5. A gente faz um almoço lá na minha casa, a gente termina 2:30 da tarde. 2 horas. Aí você almoça e você fica com sono. Mas eu não posso ficar com sono, porque eu tenho que arrumar meu cabelo. Eu tenho que me arrumar para ir para missa. E é 40 minutos para mim ir pro santuário, 1 hora. Dependendo do Uber. Então você entende que eu não durmo. À tarde, cara, eu chego estragada. Estragada. E aí, tipo, você... É que as pessoas não entendem, né? O seu dia no santuário é muito legal, porque as pessoas são muito carinhosas. Então você tem que chegar bem para as pessoas, tipo... As pessoas vêm falar com você, né? E tal. E aí, tipo, tem dia que eu não quero falar com ninguém, velho. Tipo, de tão sono que eu tô. Não é por mal, não. É sono mesmo. E aí você tem que respirar fundo. Mas os músicos entendem. Quando eu chego quieta, aí, tipo, até aclamação, assim, ninguém fala comigo. Aí depois começa a falar e começa a desenvolver. Ou quando eu tô triste por alguma coisa. Mas sabe? é legal também você falar isso. Porque eu acredito você que compreende. Eu acredito que, acredito que com você acontece também. Quando, nesses dias que você não tá tão bem, tudo que você chega meio assim, eu tô falando por mim, mas eu acredito que com você não seja diferente. Esse carinho das pessoas, a pessoa vem falar com você, vem conversar, isso aí vai mudando Vai você. aquecendo Vai o coração, aquecendo, né? E aí acaba você mudando o seu humor, por causa, é meio que natural, né? Sim. Isso é legal, né? E é bacana que a gente está tentando trazer a humanização do músico aqui. Porque a gente, no santuário, graças a Deus, o povo é bem receptivo, o povo é bem legal, né? Mas a gente sabe, e eu já sofri isso, que em algumas paróquias as pessoas nem olham para nossa cara.
o padre nem sequer olha pra nossa paróquia, pra nossa cara. É verdade. Corta a gente no meio da música. E esses dias, eu tava até compartilhando com um padre, que a gente sentou lá na lanchonete dele, da paróquia dele, e aí ele tava conversando comigo, nossa, é bacana, né, o seu trabalho no santuário e tal, e a gente começou a falar do santuário, e aí eu trouxe isso. Eu falei, padre, as pessoas pensam que a gente vai por luxo, mas a nossa missão carrega também dor, né? E aí, tipo, você chegar e você não ter nenhum boa noite, tipo, o padre não ter um olhar pra você, assim, falar, oi, boa noite, tá tudo certo? Porque como que você vai ler, tipo, principalmente para nós animadores, né? Você não sabe se você pode animar, você não sabe o que você pode fazer, você não sabe se ele vai puxar alguma coisa, você não sabe, você fica mal perdidão, assim. Não passa nada pra você, né? Ali. E aí ele não olha pra tua cara, ele celebra, tipo, só olhando pro povo, assim, ele não olha pra tua cara, você não sabe o que fazer, e se você não faz, ele olha de cara feia, cara. É difícil, aí, né? Mano, difícil. esse eu acho que é o bastidor pior. Eu acho que esse é o pior. Verdade. E aí você fica meio, padres, não me cancelem. Só falem com a gente. Mas, cara, é muito difícil. Porque você fica perdido, sabe? E principalmente se num dia você não tá bem. Porque você tá com N problemas na cabeça. E aí você não consegue, tipo... Porque é um trabalho em conjunto. Ah, sim. Né? Eu não posso passar na frente do padre. Eu lembro de uma vez que eu fui cantar, a paróquia, a comunidade me chamou e era um padre. O padre ficou preso no trânsito e veio um seminarista fazer. Seminaristas também, olhem para nós. E aí veio um padre celebrar, veio um seminarista celebrar. E eu acho que ele não curtia meu trabalho no santuário, ele não me curte, eu não sei o que aconteceu na hora. E ele me cortou todas as músicas. Chegou na adoração, eu falei, faz um instrumental bacana aí e deixa. Porque você não sabe mais o que fazer. Porque acaba gerando aquele conflito e o povo da Assembleia fica perdido. Porque o povo tá cantando e o padre corta. E é cortar de começar outra música. Nossa, É muito difícil. Graças a Deus, hoje, a gente se depara com mais padres que falam conosco do que não falam. Sim. Graças a Deus. A maioria, né? Mas a gente tem esses desafios. E não pare por causa disso. Não pare de ir para uma paróquia porque o padre não falou com você. Vai lá em ato de confissão e fala, ai, estou me sentindo muito bem, que o senhor não falou comigo aquele dia, eu me senti perdida, vi que o meu trabalho... Eu faço isso às vezes. Fala, ai, queria me confessar. Eu queria uma direção espiritual. O senhor pode me dar uma palavra amiga? Pode me dizer como agir? Pode me dizer como agir com o senhor? Como agir nessa situação? Nessa situação aqui. Mas é interessante, né? Que não que a gente é estrela, não é nada disso. É que a gente precisa de comunicação. A gente precisa saber o que fazer. Principalmente quando a gente vai para o que não é nossa. Porque como que você vai saber? Como que eu vou saber se o pessoal canta mais música que tá na atualidade, música mais antiga? Ser mais tradicional. Porque a gente serve conforme a paróquia também. Não adianta eu ir numa missa de cura e chegar lá, isso acaba acontecendo em transição de padre. Ele chega numa paróquia nova e fala, vou te levar que eu vou começar a fazer missa de cura lá. Não adianta eu chegar lá e cantar Flávio Vitor, que não vai rolar. Eu tenho que chegar lá e pegar as antigonas, dar uma roupagem nova pro povo cantar, porque não adianta eu cantar sozinha. E praticamente para vocês também, né? Exatamente. Mas falando do padre do tecladista, que eu fugi totalmente, que eu chamei o Emerson, que a gente entrou no seu nome. Foi. O padre falou, é só teclado e voz. E aí eu falei, meu Deus, como que vai fazer isso, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi. Se tivesse bateria ali, o povo não ia dar certo. Cara, era uma igreja gigante. Tipo assim, ela é muito alta. A minha voz batia, dava eco.
Meu microfone ficou no mínimo e ficou muito alto. Então, isso é um bastidor também que a gente também tem que ter sensibilidade. Tipo, nessa paróquia não dá pra ter guitarra. Nessa paróquia não dá pra ter bateria. Nessa paróquia não dá. Né? Precisa ser A assim. gente chegamos ao final do nosso podcast. A gente tinha tanta coisa pra falar. Tinha tanta mais coisa pra falar. Mas a gente aqui vai se despedir. Vamos deixar um desafio? Vamos deixar um desafio? Conta aqui nos comentários qual foi o seu momento mais difícil dentro de uma paróquia nos bastidores. Não marca roupa de padre, não, pelo amor de Jesus Cristo. Vai complicar também, né? Aí já... Não, esse podcast não é para causar discórdia. Amém? Então coloca aí nos comentários qual foi o momento mais difícil que você passou aí nos bastidores. A gente pode levar isso pro Instagram também, né? Pode, é verdade. Desafio aí pra vocês. Tá bom? Que aí, quem sabe, né? O seu padre vê. A gente não coloca o nome. Mas ele pensa melhor da próxima aí. Deus vai usando aí, né? Deus vai usando das nossas ferramentas. Amigo, obrigada. Agradeço aí mais uma vez a todos aí, a Gabi, né? E foi um bate-papo bem bacana. Foi bem gostoso. De repente pode ter mais também, né? Ninguém sabe. Podemos. Porque história é o que não falta. Sim. Né? E espero que vocês curtam, compartilhem, né? Mande para várias pessoas, porque a gente precisa. A gente precisa e as pessoas precisam saber, né? Dos bastidores, e às vezes elas também podem chegar, se identificar, comentar aqui, tem músico aqui e tal, e a gente vai trazer essas pessoas também. Né? E não deixa de marcar o músico da sua paróquia, tá bom? Porque a gente pode trazer ele aqui. Fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês, e a gente se encontra aqui de novo, segunda, Petrúquio, que horas? Às 8h30 da noite. Nossa, às 8h30. Às 8h30 da noite, não perca. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.